webinar do MGPDI. Eu sou coordenador executivo do MGPDI desde janeiro de 2015. O MGPDI é uma sigla de Modelo de Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Essa é a sigla. Nós vamos ter aí no site também, no chat, o website, o sítio web do MGPDI. Esses eventos, que nós chamamos de esses encontros MGPDI, na forma de webinars, nós realizamos desde 2021. Em 2021 foram 11. Em 2022 foram 11. Em 2023 foram 10. Então, somavam 32. Somam, né? E esse ano este é o 5º. Então, vamos somar 37. Todos esses webinários estão gravados, né? Gravação feita aí, e estará disponível a partir de amanhã, né? É um acervo construído pelo MGPDI, todos abordam o assunto inovação, né? Mas com enfoques diferentes, com abordagens diferentes. Então, é muito interessante, seja para complementar o que consta no guia, com exemplos práticos, com o que consta no guia de implementação do MGPDI, né? Que está disponível na forma de aplicativo, tanto iOS como Android. Então, é isso. No evento de hoje, tem por título, tema, Educação e Cidadania, impulsionadores da inovação na sociedade digital. É um tema muito importante, bastante interessante, e as inscrições foram feitas por vocês no Simpla, né? Esses webinars são todos gratuitos, tanto para se inscrever, participar, como para baixar os vídeos gravados, né? E nesse evento de hoje, nós contávamos até há pouco, até meio-dia, com 30 inscritos, sendo 2 do exterior, um do Peru e outro da Colômbia, né? Mas temos 6 inscritos do Paraná, estado do Paraná, mais 5 inscritos do Rio Grande do Sul, mais 3 inscritos de São Paulo, mais 2 inscritos de cada um dos seguintes estados: Rio de Janeiro, Pará, Santa Catarina e Minas Gerais, 2 inscritos de cada um, e mais 1 inscrito de cada um dos seguintes unidades da federação: Amazonas, Distrito Federal, Ceará, Minas... Tem 2 vezes Minas Gerais aqui, eu tenho, e é isso aí, né? Bom, os debatedores de hoje, as debatedoras, né, muito nos honra aqui, são a professora doutora Maria Alexandra Cunha, né, e a Cristina Filipac Machado. Eu vou ler assim um breve currículo ou afiliação delas na hora que eu passar a palavra para elas. A dinâmica é começa com essa minha introdução, leva uns 3 a 5 minutos, aí eu passo logo a seguir para a Maria Alexandra Cunha, que tem
terá 20 minutos para a sua apresentação. Depois ela me devolve, eu passo para a Cristina, leio a avaliação da Cristina, vejo a avaliação e passo para a Cristina. Então, nós teremos 20 minutos para a Cristina. E daí a gente faz uma sessão de perguntas e respostas. A gente pede inicialmente que as pessoas que quiserem fazer perguntas, para deixar registrado e para não interferirmos nas apresentações, que registrem no chat. Nós pedimos inicialmente isso, mas procuraremos atender todos no dia de hoje, todos os participantes. É isso, eu vou apresentar a Maria Alexandra Cunha. Ela é professora da FGV, Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, no programa de mestrado e doutorado em Administração Pública. Com isso, eu passo a palavra aí a Maria Alexandra Cunha. A gente pede que, a partir de agora, pelo menos, que as pessoas que não estiverem com a palavra, elas, inclusive eu farei isso, elas fiquem com a câmera desligada e com o som desligado. Muito obrigado. Obrigada, Quival. Queria dar boa tarde a todos e a todas. Um abraço especial para o Mariano, que faz tempo que eu não vejo. E também dizer que fiquei muito honrada com o convite e agradecer ao Quival por esse convite. É um prazer compartilhar o debate com a Cristina. Eu vou começar compartilhando a minha apresentação e até contar para vocês, fazer um disclaimer, que eu não sou especialista em educação e o meu tema principal é, sim, sociedade digital. Eu trabalho com tecnologia e governos. Então, eu sou mais do lado do digital do que do lado da educação. Mas, obviamente, educação e cidadania é muito importante para a sociedade digital. Compartilhando a minha tela, por favor, me avisem se alguma coisa der errado. Já estão vendo? Tudo certo. Obrigada. Bom, eu vou falar um pouquinho dessa temática de cidadãos da sociedade digital, falar sobre competências para a vida na sociedade digital e, por que não, para a inovação, e alguma opinião sobre o que fazer. Quando a gente começa falando dos cidadãos da sociedade digital, eu trouxe para vocês uma fotinha aí do meu grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa do CNPq em Tecnologia e Governo, porque eu acho que o nosso grupo é um bom exemplo de cidadãos e cidadãs interagindo na sociedade digital. A definição, uma definição mais formal, diz que os cidadãos da sociedade digital usam ferramentas digitais para criar, consumir, comunicar e se engajar positivamente e responsável com outros. Então, quando a gente olha para o grupo de pesquisa, é exatamente isso que a gente faz. Essa foto foi tirada durante a pandemia das nossas reuniões, mas, de fato, a gente se reúne a cada 15 dias. Nós temos pessoas no mundo inteiro hoje, porque elas foram se formando no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, e continuaram participando do grupo, e nas suas pesquisas, nas suas atividades de pesquisa, nas suas atividades profissionais, e na interação com o grupo, a gente percebe claramente que eles usam ferramentas digitais para criar, consumir, comunicar e se engajar entre eles. E quando a gente olha para esse grupo, a gente consegue perceber que o ambiente digital está provendo sem precedentes um meio para esse grupo se
expressar, para se juntar, para participar coletivamente em projetos de pesquisa, e também para oportunizar e melhorar o acesso e a inclusão. Hoje a gente, nesse grupo aí, tem gente que está em Cabo Verde, tem gente que está na Europa, nos Estados Unidos, em várias regiões do Brasil, temos gente, nós estamos, as nossas duas sedes são São Paulo e Rio de Janeiro, porque são eu e a minha colega da UFRJ, Marie Macadar, que criamos o grupo, mas hoje a gente já tem gente da Amazônia, do Nordeste, de várias localidades do Brasil participando. Então, é fácil entender o cidadão digital olhando para o grupo. Mas eu vou convidar uma outra pessoa para participar da nossa reunião aqui, e essa jovem mulher, ela se chama Leidiane, e ela tem esse nome de princesa, Lady Anne, mas, como vocês vão ver, nem sempre a vida dela é de princesa. Ela nasceu em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Ela mora em Florianópolis. E eu queria começar falando para vocês que Florianópolis tem a ilha, a cidade de Florianópolis, tanto a parte da ilha quanto a parte do continente, ela é coberta 100% pelo uso de tecnologia. A ilha é banda larga. 100% do território da cidade é coberto pela oferta de serviços banda larga, o que não acontece em todos os lugares do Brasil, mas em Florianópolis, onde ela mora, isso é verdade. Ela usa ativamente, ela é empregada doméstica, e ela usa ativamente os meios digitais. Ela usa no trabalho dela para combinar as faxinas que ela faz, ou para se relacionar com as casas, com as famílias a quem ela presta serviços. Ela usa ativamente o celular para fazer compras, e também muito para lazer, para fotos com os familiares, como a família dela é mineira, ela faz isso. Bom, queria contar para vocês que o marido dela foi embora, e antes dele ir embora, de se separar dela e dos filhos, ele vendeu a casa deles e o carro. Ela assinou sem saber. Ela assinou a venda porque ela é quase analfabeta, ela não sabia que ela estava assinando aquilo. Durante a pandemia, ela foi tentar pegar o Auxílio Brasil, e ela não conseguiu fazer pelo celular, ela não conseguiu mandar o e-mail, enfim, não conseguiu, foi na Caixa Econômica. O senhor que estava lá, que a atendeu na Caixa Econômica, perguntou para ela quanto ela ganhava, e ela diz: agora eu não estou trabalhando, porque era pandemia. E ele disse para ela: mas quando você está trabalhando todos os dias, quanto você ganha? Ela disse, e ele disse: você não tem direito, pode ir embora. Ela não sabia que ela podia marcar horário no posto de saúde em Florianópolis para tomar vacina. Ela foi às 6 da manhã para a fila do posto de saúde, ficou horas na fila e ela pegou Covid. A escola mudou o procedimento, a escola do filho dela, ela tem 2 filhos, um já não está na escola, mas o menor fez matrícula pela internet. Ela achou que tinha feito, mas ela não tinha feito, e ela perdeu a vaga do menino na escola. E ela mora num lugar, depois... Ela mora num lugar que alaga, e ela não recebe qualquer tipo de comunicado. Então, vejam que, quando a gente falou, ela é uma pessoa que usa ativamente os meios digitais. Mas eu acho que fica fácil compreender, nesse meu exemplo, a diferença entre pessoas
que usam os meios digitais como cidadãos, eles são cidadãos de uma sociedade digital, e alguém que também usa os meios digitais, mas que não consegue tirar desses meios digitais valor para a sua própria vida, para exercer a cidadania numa sociedade digital. E aí, quando a gente fala dessa diferença, né, entre como as pessoas atuam na sociedade digital, a gente pode pensar quais seriam as competências para a vida numa sociedade digital e também as competências para a inovação, porque elas não são diferentes. Eu acho que aqueles cidadãos da sociedade digital, eles vão inovar, porque eles estão vivendo nessa sociedade digital, então as competências não haverão de ser diferentes. Não sei por que o meu slide das competências saiu daqui, mas eu conto para vocês, não tem problema. As competências, o Conselho Europeu definiu as competências para a sociedade digital e definiu 20 competências para a sociedade digital. E agrupou essas 20 competências em 4 grandes clusters: valores, atitudes, habilidades, conhecimento e entendimento crítico. Então, são 20 competências e eles fazem questão de afirmar que são competências numa cultura democrática, né? E eles agruparam nesses 4 grandes grupos. E nesses 4 grandes grupos, a gente vai ter competências do tipo habilidade para trabalhar em grupo, entendimento crítico da realidade. E esse conjunto de competências vai ter algumas pré-condições que são necessárias no contexto para que a pessoa viva bem numa sociedade digital. E a primeira, digamos, característica de contexto para a pessoa exercer bem a sua cidadania numa sociedade digital é o acesso aos meios de tecnologia. No Brasil, a gente está pertinho de chegar na universalização do acesso à internet. Já temos quase 90% das pessoas com acesso à internet. Essa é uma boa notícia, mas a má notícia é que esse acesso é muito desigual, muito desigual. Então, as pessoas acessam a internet, mas o fazem de uma maneira extremamente desigual. Quando a gente olha, tem um estudo internacional, uma proposição internacional, que fala do conceito de conectividade significativa. Conectividade significativa seria o mínimo que a gente deve ter para extrair benefício da internet. E isso em termos de quanto a gente paga, quanto da tua renda é comprometida para você usar a internet, a frequência de uso e de onde você está usando. Então, por exemplo, eu uso em qualquer lugar, vocês também. Vocês usam computador ou celular em casa, vocês usam na rua, no táxi, na escola, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar vocês usam a internet. Mas muita gente fica esperando chegar num lugar que tenha Wi-Fi para conseguir. E esse lugar pode ser a escola ou o trabalho, e se a pessoa não está nesse lugar, por exemplo, no final de semana, ela não tem acesso. Ou ela tem um plano de dados que, em termos de condições financeiras, tem um plano de dados que acaba no dia 15.
Seria a mesma coisa que a gente chegar em casa e acabou meu plano de água, ou acabou meu plano de luz. E do dia 15 ao dia 30 a gente vive no escuro. Em termos de dispositivos que a gente usa, então eu troco o dispositivo, vocês também, certamente, a gente usa o computador, usa o celular, tem pessoas que têm mais de um celular, tem pessoas que têm um celular em casa, um celular na rua, deixam os bancos em casa e andam com um celular que não tem esses aplicativos, enfim. Mas a maneira como usa os dispositivos. E uma coisa muito importante também nessa conectividade significativa é a qualidade da conexão. Eu estou falando para vocês de São Paulo, e aqui em São Paulo, na região onde eu moro, perto da Fundação Getúlio Vargas, perto da Paulista, nós temos, em média, 300 pessoas numa antena. Então, numa antena, nessa região aqui, a gente tem, em média, 300 conexões à internet. A pessoa da Zona Leste, uma Maria Alexandra que mora lá na Zona Leste, numa região pobre de São Paulo, na periferia de São Paulo, as antenas nessa região têm, em média, 10 mil pessoas. Isso faz com que o pequeno comércio que eu tenho aqui perto de casa, quando eu passo o meu cartão, foi, e lá na Zona Leste, o pequeno comércio que passa o cartão de alguém não passa, e tenta de novo, e levanta para ver se pega melhor o sinal, e assim por diante. Então, essa é uma variável de contexto que é bem diferente, mas tem outras. As habilidades básicas que as pessoas têm, e aqui começa a entrar a educação, né? Como é que você foi treinado nessas habilidades? A questão de ter uma infraestrutura técnica segura, o conhecimento dos seus direitos e responsabilidades, a maneira como a pessoa escolhe fontes seguras de informação, habilidades para participar em grupo, pensamento crítico. Pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto. Obrigada. As habilidades para participar em grupo, pensamento crítico, a maneira como você recebe uma informação e tem umas coisas que a gente recebe e imediatamente a gente diz, isso aqui é bobagem, né? Mas quase inexplicavelmente tem pessoas que não criticam a informação que elas estão recebendo, né? E a maneira como você se comunica, a maneira como você cria conteúdo, como você recebe, como você repassa, como você usa essas ferramentas com significado para a sua vida. E também oportunidades de inovação, oportunidades para você poder criar, poder não só criar, mas poder inovar. Então, quando a gente vê esse conjunto de pré-condições, a gente já começa a desconfiar que a nossa sociedade digital, ela não é uma sociedade digital incompleta, porque aquele grupo de pessoas que eu mostrei para vocês no começo, eles têm todas essas pré-condições, de fato, mas ela é uma sociedade desigual. E tem gente na nossa sociedade que não vai ter capacidade para exercitar sua vida numa sociedade digital, vai ser quase como um cidadão de segunda classe. E isso vai ter consequências nas formas como essa pessoa vive, mas também no seu desempenho na sociedade. A possibilidade que ela tem de emprego, de carreira, especialmente se a gente considerar carreiras muito conectadas à inovação. Então, por exemplo, existem muitos programas de formação de jovens nas periferias de São Paulo, eu conheço pelo menos 3, para o mercado de software, né? Mas o fato de eles terem todos esses gaps
de habilidades, de pouco acesso à infraestrutura, de pensamento crítico, o fato de não terem sido formados assim, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, e depois, mesmo que eles consigam entrar na universidade, se eles não forem para uma universidade que os prepare para essa sociedade digital e que facilite a adquirir as competências para viver nessa sociedade digital, o que vai acontecer é que eles vão ser consumidores de tecnologia. Eles vão pegar ferramentas que já vêm prontas, eles vão produzir, mas sempre com um potencial de inovação muito baixo, porque eles vão ficar reproduzindo, consumindo, reproduzindo, consumindo, reproduzindo, e com baixa capacidade de olhar o seu entorno, de olhar o mundo que os rodeia e de conseguir participar criticamente nesse mundo. Bom, e aí a minha terceira pergunta, que é o que fazer? O nosso contexto do Brasil, o Brasil é signatário dos ODS, não vamos deixar ninguém para trás. Nós vivemos na América Latina, que não é a região mais pobre do planeta, mas é a região mais desigual do planeta. Nós temos problemas de acesso significativo, nós estamos a ver entrar essas novas tecnologias, e agora a bonitinha da vez é a inteligência artificial, e nós temos um país dependente de tecnologia, mas também temos um país que inova muito. Então, eu sempre acho interessante os fornecedores, por exemplo, de estacionamento inteligente, né? Ou a grande maioria das cidades, a esmagadora maioria das cidades brasileiras não tem problemas de estacionamento. Nós temos 49 cidades no Brasil com mais de 500 mil habitantes. Mas os fornecedores sempre querem empurrar nas prefeituras a venda de estacionamento inteligente, de uso de tecnologia para estacionamento nas cidades brasileiras. Porque a gente está importando isso. Mas uma outra coisa que a gente tem, que é muito interessante, são moedas sociais digitais. Já há mais de 70 ou 80 moedas sociais para promover o desenvolvimento local no Brasil, que o desenvolvimento local é um problema brasileiro e que, se resolvido, a gente vai ter muito impacto social. Então, algumas ideias para o que fazer. Acesso é básico. A gente tem que melhorar o acesso na periferia, na área rural, mas também nós temos que revisar a forma como a gente está estabelecendo políticas e práticas educacionais. Temos que educar os jovens para a sociedade digital, porque senão o filho da Leidiane, ele vai ser também uma Leidiane, e o neto da Leidiane vai ser também uma Leidiane. Nesse movimento, temos que envolver todos os stakeholders e destinar recursos para treinamento e para educação, prover e facilitar a provisão de serviços de educação para professores e profissionais de educação, porque eu, como professora, conto para vocês que, por exemplo, agora estão aparecendo essas ferramentas de IA generativa. Eu estou mudando o meu jeito de dar aula, tá? Eu tenho que me adequar. E isso é contínuo. Então, a gente tem que prover serviços de educação para os professores, e a cooperação entre os setores públicos, privados e sociedade civil, porque não é um problema do governo e da educação pública, é um problema da sociedade. Bom, gente, é isso que eu tinha programado e fico à disposição, depois da Cris falar, para conversar com vocês. Muito obrigado, Maria Alexandra.
Eu vou passar a palavra, então, agora para a Cristina Filipac Machado. A Cristina é sócia fundadora da Quality Focus, consultoria em melhoria de processos, e ela é especialista em melhorias de processos de software, melhoria de processos de inovação, né? E com profundo conhecimento em avaliação de processos nessas áreas, né? Cristina, por favor, a palavra é sua. Tá mutada, Cristina. Eita, todo mundo passa por isso, né, na internet, várias vezes por dia. Então, nós estamos aqui, né, acho que todos pensando na Leidiane, né? Como fazer, né, com que a Leidiane use a tecnologia, né, a questão da inovação que chega até ela e ela acaba não usando na sua potencialidade, né? Não só a Alexandra falou dos serviços de governo, né, que é um exemplo que ela é, por exemplo, é o alvo, né, de vários desses serviços, mas também em várias outras, muito possivelmente em várias outras iniciativas, né, de inovação que as empresas gostariam de chegar até a Leidiane e talvez tenham o mesmo problema que ela está tendo em relação aos serviços de governo, né? Então, e como a gente poderia ajudar a Leidiane, né? Com o nosso modelo, que é modelo de gestão, pesquisa, desenvolvimento e inovação. A primeira coisa, né, que a gente sempre tem que comentar, quando a gente, por isso que eu coloquei esse primeiro slide aqui, né, um modelo, né? O que é um modelo? O modelo é uma junção, né, uma representação de um conhecimento, né, e de melhores práticas que você tem que você pode executar para você conseguir chegar ao objetivo, né? Então, esse modelo do MGPDI, que é de gestão, pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele é para ser aplicado quando você desde uma geração de uma ideia até você conseguir chegar no seu cliente potencial. No caso aqui, a Leidiane, né, que é o nosso, que eu estou aproveitando aí o exemplo da Alexandra. Então, e como que a gente pode utilizar esse modelo? Então, primeiro, então, antes de eu dizer como que a gente pode utilizar o modelo, eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre o que... Opa, esses danadinhos aqui, sempre tá aqui no meu lado. Como que tá a Leidiane aqui? Como que é um processo de inovação? E o MGPDI usa esse ciclo de inovação. Primeiro, né? Cristina, Oi. E o Roberto Maia está escrevendo no chat, eu não estou vendo os slides. É só comigo? Vocês estão vendo? Eu estou vendo, sim, Cris. Eu estou vendo também, Cris. Tá. Então tá bom, gente. Desculpa. Eu também estou vendo. Roberto, de repente você podia dar uma olhadinha que muitas vezes ele tem um outro slide que quem está falando aparece muitas vezes a pessoa, tá? Daí você dá um xizinho na pessoa que daí talvez apareça no fundo, tá? Uma dica aí. E o Antonioni levantou a mão. O que é, Antonioni? Já baixei, Kival. Tá. Já você ia dar alguma dica, Antonioni? Vai lá, Cristina, continua. Só ia comentar que eu estava vendo. A gente não pode perder a Leidiane, gente. Tá? Então, como que a gente colocaria a Leidiane aqui? Então, nós temos o ciclo de inovação.
o que, gente? Nós sempre temos que olhar dentro do ciclo de inovação qual que é a pessoa aqui e o que a gente, quem a gente quer atender, né? Então, a Leidiane, ela tem que ser o centro da nossa demanda, né? Então, quais são as necessidades dela? Porque a gente está fazendo um produto, né? Então, o que a gente trabalha dentro do MGPDI? Primeiro que a gente trabalha com a geração de ideias para quem, né? O meu público, porque eu preciso estar no mercado. O mercado, até os exemplos que a Alexandra comentou, ele é governo. Então, o governo não é o mercado com o cifrão, o governo é o mercado com o serviço que está oferecendo para o cidadão. Então, o que a gente tem que pensar? Em qualquer inovação para Leidiane ou Leidianes ou qualquer uma outra pessoa, a gente tem que pensar como que eu vou poder atendê-la. E esse ciclo de inovação, ele começa como, né? Com a geração de ideias para um público-alvo. Então, aqui eu tenho a geração de ideias, onde eu tenho novas necessidades, e a questão que a Alexandra comentou, que é a tecnologia, né? Essa sociedade digital, a gente está cada vez mais conectado, olhando sempre as restrições, né? Que, por exemplo, nem sempre, que é 90%, né? Que a Alexandra colocou, que tem acesso, de alguma forma, à tecnologia, mas não de uma forma constante e interessante. Então, a gente tem que olhar o que essas novas tecnologias, o estado da arte que a gente tem, ideias e necessidades que as leidianes da vida têm, a gente pode atender com novas ideias e a gente tem o ciclo da inovação, que a gente consiga chegar até essa pessoa de uma forma que ela consiga ter o produto, né, ter o serviço que a gente gostaria que ela tivesse, né? Então, para isso, para atender esse ciclo de inovação de uma forma efetiva, que a gente consiga fazer com que a Leidiane, que consegue mandar um recado no WhatsApp, né, que possivelmente ela consegue, que ela consegue entrar numa rede social, ela também consiga ter os serviços do que e comprar o produto ou ser atendida por um serviço que a gente deveria estar, né, querendo prover para ela. Então, o MGPDI, ele organizou, né, dentro da área de conhecimento de inovação, como a gente ter sucesso dentro das empresas para elas conseguirem ter inovação, elas chegarem ao mercado e fazerem um dinheiro, ou no caso do exemplo da Alexandra, proverem outros serviços. Então, ele tem uma série de processos que vai ajudar as empresas a fazer essa transição até a Leidiane. Então, aqui, esse que é o desenho principal aqui do MGPDI, que a gente distribui. Os vermelhinhos são os processos do MGPDI. Então, o que a gente tem? O MGPDI, ele como uma área de conhecimento, ele foi organizado em vários processos, tá? Então, e o modelo, então, ele tem esse conjunto aqui de processos que vai desde a gestão da ideia, que é onde você consegue prover a ideia, você consegue fomentar essa ideia, e essa ideia, né, você pode tanto ser ideias internas, como você pode ter ideias da sociedade, onde você trabalha com muita colaboração, tá? Então, hoje, né, eu vou dar um exemplo, né, que tudo começa quando você tem uma ideia, que vai atender lá um serviço para a Leidiane. Eu quero fazer, de repente, vender uma geladeira para a Leidiane. Como que eu consigo fazer com que ela compre a minha geladeira, né, com todas as dificuldades que ela tem? Essa que é a ideia central, né? Então, aqui, eu tenho a questão de gestão de ideias, eu tenho todo um processo de gestão de inovação. O que seria essa gestão de inovação? É como eu consigo fazer com que as pessoas consigam colaborar e entendam dentro da minha organização que elas podem inovar. Como que eu vou ter políticas para fazer com que as pessoas queiram fazer as coisas e queiram participar e queiram colaborar?
porque hoje a gente também tem, em muitas empresas, muita restrição. As pessoas, elas acham que elas não são ouvidas, né? Então, hoje a gente tem que trabalhar as pessoas para quê? Para que elas sejam ouvidas e a gente também ouvi-las, né? Que é um pouco do exercício aí da democracia dentro das organizações, aqui voltado para as ideias, né? Então, a gente tem que, dentro desse processo de gestão de inovação, a gente tem que trabalhar esse empoderamento das pessoas para elas poderem participar e entenderem que elas são capazes de participar da ideia. É como se eu chegasse e falasse assim, olha, Leidiane, você que trabalha na minha empresa, você vai poder me dizer o que eu poderia fazer para facilitar a sua vida, né? E você conseguir fazer a sua matrícula do seu filho de uma forma que seria efetiva para você. E ela poder participar com sugestões e ela entender que ela faz parte do todo. Então, esse processo de gestão de inovação, ele é preocupado com isso, né? Como fazer com que as empresas, as organizações, que eu falo que são as empresas, pode ser governo, pode ser qualquer tipo de organização, ONGs, né? Trabalhem, né, com uma participação. Aqui, nós temos também outro processo que a gente trabalha muito, que é a gestão de pesquisa e desenvolvimento. Essa gestão de pesquisa e desenvolvimento, ele está muito focado na seguinte questão: se eu não conheço novas tecnologias, como a IA, né, que a Alexandra também comentou, se eu não conheço essa tecnologia, como que eu vou conseguir inovar utilizando essa tecnologia? Eu não vou, porque eu não conheço. Então, eu sempre vou ter que trabalhar sobre a cultura, sobre o conhecimento das pessoas, para que elas pesquisem e entendam como elas conseguem aplicar novas tecnologias, ou pode ser até velhas tecnologias novas para ela, né, dentro da sua organização, dentro do desenvolvimento de produtos novos. Daí eu tenho um outro que é a gestão de projeto de pesquisa. Aqui é ver se realmente essa minha ideia vai atender aquela pessoa e vai atender o mercado. Como que eu consigo fazer com que aquela minha ideia se torne realmente uma realidade? Que você tem que fazer gestão, você tem que planejar, olhar, ver se você conseguiu atender aos objetivos. Se você não conseguiu atender aos objetivos, você replanejar aquele seu produto para que ele realmente atenda aquele alvo dentro do custo, prazo, e atenda e te dê algum retorno aquele produto que você está, que a Leidiane consiga realmente comprar, né, aquele produto e a gente consiga realmente entregar aquilo para ela. Aqui nós temos um outro processo que é a gestão de indicadores. Essa gestão de indicadores, ele é praticamente um processo interno, que vai dar uma olhada para ver se as coisas não estão saindo do trilho dentro da organização. Então, um projeto de apoio. Um outro processo, um processo de apoio, né, a gestão de indicadores. Um outro processo que nós temos é a gestão de colaboração. Isso aqui é muito interessante, essa gestão de colaboração. Por quê? Porque motiva as pessoas e a organização a saírem das suas bolhas, né? Como isso? Porque ele tem alguns critérios, né, e alguns requisitos, vamos dizer, que ele incentiva, tá, a procurar parcerias, a olhar quem pode te ajudar para você conseguir desenvolver aquela ideia. Como que eu posso, será que eu não teria que falar com parceiros? Como que eu posso colaborar com os outros? Pode ser com o meu vizinho do lado, né, do lado da minha mesa, ou que trabalha na mesma organização, no outro departamento, ou que está no mercado. Quem que pode colaborar comigo? Porque com tanta tecnologia, com tantas, muitas vezes, restrições, como que você não vai conseguir colaborar com as pessoas? Você vai precisar dos outros pessoas, de outros parceiros para você conseguir chegar lá. Então, isso daqui é uma questão assim muito forte que o modelo coloca como muito importante. Pode ser que você chegue à conclusão que você não tenha nenhum parceiro, mas é importante você olhar para o lado e ver se isso não é possível para você, sempre com o objetivo de atender, né, os objetivos dentro do seu projeto de inovação e fazer com que você desenvolva aquela ideia. Outra questão é
a propriedade intelectual aqui, que também esse processo é um processo que é aplicado, né, em níveis mais avançados, que é você sempre garantir que quem foi o gestor da ideia tenha os créditos para isso. Então, é importante você fazer também para que alguma outra empresa não vá lá e não roube a sua ideia, né? Então, isso é uma questão bem importante, que também tem vários requisitos, que como que você vai atender. Também, esse outro aqui, gestão do conhecimento, é o quê? É como você vai compartilhar conhecimento. Nós também sabemos, né, que sem colaboração e sem você ter uma pesquisa e sem você conhecer e repartir o conhecimento, você não vai conseguir chegar lá. Então, você conhecer as coisas, fazer uma gestão, procurar coisas novas, é essencial para que você consiga. Então, aqui você tem toda uma motivação, tá? Para que as pessoas se aprimorem e tenham cada vez mais habilidades, né? Que eu estava até vendo aqui, né? Que a Alexandra falou das competências, né? Da sociedade digital. Você melhora as suas habilidades, as suas atitudes, né? E esse conhecimento crítico, tudo tem a ver com conhecimento, né? Então, aqui, esse processo, ele é super importante, atende, assim, muita coisa do que a Alexandra colocou. A governança, como que eu faço com que todo esse meu processo de inovação realmente aconteça dentro da minha empresa? Será que eu realmente estou ouvindo as pessoas? Será que eu estou fazendo isso bem? Será que eu estou executando os meus projetos? Será que aquele meu projeto, aquele meu produto vai atender a Leidiane? Né? A governança vai me garantir, vai dar um olhar para isso, né? Para eu olhar e ver se realmente estou conseguindo executar todas essas coisas. Gestão de portfólio, como toda empresa, a gente tem sempre menos recursos do que gostaria, né? É investir certo, né? Fazer essa gestão desse investimento de uma forma correta, para que realmente você comece um projeto e tenha mais chance dele ser finalizado. Então, escolher o que você vai trabalhar. E a gestão de riscos e oportunidades, como toda inovação, ela tem risco, né? Porque senão todo mundo faria. Mas ela também tem muita oportunidade, por isso que a gestão de risco e oportunidade sempre estão muito juntas, porque no fundo, para você ter inovação, você investir em um produto novo, você sempre vai precisar, né, olhar a oportunidade que você tem e ver o risco que você está correndo. Quando começa o risco ser bem maior que a oportunidade, você vai ter que pensar se realmente essa inovação é viável ou não. Por isso que ele tem um destaque aqui dentro do modelo, porque a inovação, ela gera, né, risco, mas também gera muita oportunidade. Então, ele é um processo muito importante. Então, com esse conjunto aqui de processos que eu falei super rápido aqui para vocês, qual que é o objetivo? A gente chegar, né, nesse alvo aqui, que aqui está um cifrão, né, mas pode ser Lidiane, pode ser Maria, pode ser José, pode ser qualquer um que seja o alvo daquele meu serviço. E como que a gente faz isso, né, através do MGPDI? Com essas boas práticas que a gente tem. E essas boas práticas, elas estão todas colocadas em termos de resultado, que está aqui nesse DocWiki, que eu vou colocar ali para vocês no chat, para vocês conhecerem um pouquinho esse modelo. Ele é organizado em perfis. Então, como a gente sabe que é muito difícil as organizações conseguirem chegar e executar todas as boas práticas, nós dividimos em 3 perfis, onde o primeiro é o processo executado, que tem um conjunto daqueles processos que eu falei. Daí a gente tem o perfil 2, que tem um outro conjunto, e no perfil 3 eu tenho o conjunto completo de todos os processos. Para cada perfil, a gente escolhe as coisas mais importantes de cada processo que devem ser executadas, né? Por exemplo, o perfil 1 pegou as coisas mais básicas. Para quê? Para que a organização comece pequenininho, né? E consiga ter essa cultura, começar a trabalhar essa questão da inovação dentro
dentro da empresa, né? E daí, com o perfil 2, a gente melhora um pouco, e o perfil 3 é o perfil completo. Então, aqui ele tem todos os detalhes, né, de todos os processos. Cada processo, ele é definido, eu vou entrar em um aqui, colaboração, né? Eu tenho toda uma parte que é os objetivos, o processo, a importância, os resultados dele, né? Então, cada resultado, por exemplo, colaboração no perfil, eu vou ler um só, né? Interação e contatos internos e externos. Vejam como é importante você colaborar, né? Interações que são estimuladas, visando criar oportunidade para troca de experiência, aprendizado, fomentando o intercâmbio de conhecimento e a aprendizagem colaborativa. Ou seja, como que eu posso fazer para que eu tenha mais intercâmbio de conhecimento? Isso o que faz? Com que eu melhore minha análise crítica, que é um pouco que a Alexandra estava comentando do conhecimento crítico. Muitas vezes você também precisa treinar as pessoas a ter conhecimento crítico, porque elas têm pessoas dentro da sua empresa ou dentro da sociedade que estão acostumadas a receber, né? Como a Alexandra comentou, consomem, depois vão consumir outra coisa, daí tem uma outra novidade, daí são só consumidores, elas não pensam em como elas podem colaborar com isso. Então, esse aprendizado dentro da organização, de você ouvir, ser ouvido, você trocar intercâmbio, ele tanto ajuda a empresa como prepara esse indivíduo também para agir na sociedade. Por quê? Porque se a pessoa é reprimida em casa, reprimida na empresa, ninguém ouve, ela nunca vai quebrar esse ciclo, né? Então, quando ela se acha e se empodera também, você vai ter dentro da sua organização, vai conseguir colaborar muito mais, você vai conseguir tirar o melhor das pessoas e também ela vai ter esse aprendizado que ela pode colocar nas outras áreas da sua vida, né? Então, isso normalmente a gente tem nas escolas, né? Que é o melhor lugar para você errar e trocar conhecimento e fazer um aprendizado. Se você não tem lá, muitas vezes a gente tem que fazer dentro das empresas isso, trabalhar isso, e por isso que esse processo de colaboração ajuda muito nisso, né? Você ajuda nesse conhecimento, nessa fazer uma análise crítica, né, das informações. Para quê? Para que você consiga fazer uma inovação de forma que você consiga atender o objetivo que você tem, tá? Então, aqui, eu já não tenho tanto tempo assim, né, que eu estou olhando aqui no meu relógio, a gente tem, então, cada processo vai ter esses resultados aqui. Então, se a gente for olhar esse exemplo que eu dei do perfil 1, e no perfil 3 ele aparece, e daí sempre vai ter o perfil 3. Então, no perfil 1, eu só tenho esses 2 resultados, né? E no perfil 3, que é um perfil maior, eu tenho esses 2 resultados do perfil 1, mais esses 3 resultados que vão entrar no perfil 3. Então, com isso, para cada processo a gente tem essas descrições e a gente tem tido, assim, muito bom resultado na aplicação do MGPDI dentro de quem já está trabalhando, né, com ele. Então, nós temos aí, assim, várias empresas que implantaram o MGPDI, empresas bem pequenas, assim, até um desafio foi no início, mas com muito resultado. A gente tem empresas, assim, de 2 colaboradores que implementaram, e eles, assim, trouxeram alguns depoimentos muito interessantes, né, porque mesmo sendo em 2, muitas vezes eles tinham dificuldade, né, de colaborar de forma sistemática, cada um estava com tanto atarefado que não conseguiam colaborar. Eles tinham dificuldades para crescer, porque em 2, né, dentro de uma organização, trabalhando com inovação, como que você vai crescer, sendo que você não tem muitas vezes dinheiro para você colocar mais funcionários? Eles também tiveram a questão da parceria, então, em vez de eles colocarem mais gente, eles fizeram mais parcerias e estão tendo muito sucesso na implantação do produto que eles tinham idealizado. Então, assim, são alguns retornos que a gente já está tendo, né, da implantação do MGPDI em pequenas organizações, e claro que as maiores organizações a gente também tem, mas é assim, mais fácil da gente entender o retorno que eles têm, né? Porque com 2 a gente fala, nossa, como que eu não colaboro então com 2? Mas realmente o dia a dia
dificulta, e eles assim tiveram muito retorno, né, com a implantação do MGPDI. Então, Kival, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu já peguei um pouquinho até do horário, tá? Vou parar de compartilhar. Obrigado, Cristina. Vamos passar para a terceira parte, sem mais delongas, que é perguntas e respostas. Eu estou tendo um eco aí que eu acho que vem lá do Renato Volpe, né? Ele está com som aí, isso me traz um eco aqui. Bom, não tenho nenhuma pergunta, não vi nenhuma pergunta no chat, mas eu tenho perguntas aqui para a professora Maria Alexandra Cunha, né? 2 perguntas para ela, e depois eu tenho 2 perguntas também para a Cristina. Tem gente com a mão levantada, Kival. Aonde? Eu preferia fazer as perguntas, essas aí, mas senão vai... Eu tenho uma pergunta a fazer, Kival, mas você pode adiantar as que... Tá bom. Obrigado, Mariana. Obrigado. Seguindo, pergunta para Maria Alexandra, aí a gente coloca o Mariano e depois eu faço as perguntas para a Cristina. Tá bom? Para Maria Alexandra, quais são as consequências de não atentar para as especificidades da educação e cidadania na sociedade digital? Kival, as consequências, a gente já tem uma sociedade desigual. O que pode acontecer é que a gente vai continuar formando gente para uma sociedade que infelizmente, ela não está deixando de existir, mas ela está se apartando da sociedade digital. Então, você vai ter pessoas que vivem na sociedade digital e você vai ter pessoas que desempenham na outra sociedade. E o problema é que elas não vão conseguir acesso. Então, os nossos filhos vão viver numa sociedade digital sem qualquer problema. Os filhos da Leidiane farão isso a um esforço tremendo e muito poucos conseguirão. Então, a sociedade digital, a maneira como a gente interage na sociedade digital é muito diferente do que a gente fazia antes. Quando eu olho o meu grupo de pesquisa agora e os grupos de pesquisa que a gente fazia pesquisa há 30 anos, a maneira como a gente trabalha hoje é completamente diferente. Podem dizer, é tudo pesquisa. Mas a maneira como a gente cria conhecimento é muito diferente. E a gente vai estar formando cidadãos para um mundo que vai ser subremunerado, para um mundo de desigualdade. Kival, você está sem som. Você está sem som, Kival, eu não te escutei. Desculpe. Pergunta. Há consequências específicas para a inovação? Há consequências específicas para a inovação, Kival, porque o mundo enxerga a gente como mercado de tecnologia. E o que vai acontecer se a gente não começar a se educar, eu ia dizer os jovens, mas eu vou além. Se a gente não começar a educar as crianças, nós seremos um mercadão consumidor de tecnologia de 200 milhões de pessoas para sempre. Então, a nossa posição no mundo vai ser comprador de tecnologia, comprador de inovação. E nós não teremos, ou nós teremos uma capacidade reduzida de pesquisa e desenvolvimento. Obrigado.
Vamos ao Mariano Macedo. Boa noite a todos, é um prazer estar nesse Pode evento. baixar a mão, Mariano? Oi? Baixar a mão. Aí, vou baixar a mão aqui. Calma aí, que é Skype. Baixar a mão. Faça a pergunta. Isso, obrigado. Tá certo. Deixa eu aumentar meu som aqui, que bom. Bom, acho que tá bom. Bom, o tema é um prazer estar nesse evento com a participação da Maria Alessandra, da Cristina, do Quival e dos demais colegas aqui presentes. O tema do evento é muito interessante e oportuno, né? Educação e cidadania na sociedade digital. E eu vou fazer uma pergunta para a Maria Alessandra. Você enfatizou, né, que o acesso à internet no Brasil é muito desigual, né? Seja do ponto de vista social, inclusive, eu diria, regional também, correto? E nesse contexto, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como consequência do seu raciocínio, Maria Alessandra, a conexão à internet não deveria ser transformada em um bem ou serviço público, no sentido de que possa ser usufruído por toda a população, independente de sua capacidade de pagamento? Inclusive, eu fui rapidamente aqui ver o Marco Civil da Internet, definido lá em 2014, por lei, e que estabeleceu como um de seus princípios o direito de acesso à internet a todos, né? Nesse sentido, eu pergunto, eu não tenho muita informação, quais os avanços que nós podemos observar no Brasil? Tem algum município no Brasil que seja referência na disponibilidade da internet como um bem ou serviço público? São essas questões que eu gostaria de fazer para você. Obrigada, Mariano. A última eu não sei responder. Não sei se... mas é uma pergunta interessante, Mariano. Eu vou tentar descobrir essa. Eu nunca perguntei isso. Mas, na verdade, como um grande economista, e Mariano, você trabalhou com indicadores por muitos anos, as empresas de telecom leem os dados de uma maneira diferente que eu leio. Quando eles leem os indicadores de acesso à internet, eles leem universalização de acesso. O Brasil chegou nos 90% de acesso. Então, depois da pandemia, quase todas as pessoas no Brasil acessam a internet, mesmo sem saberem que estão acessando. Por exemplo, às vezes elas estão usando o WhatsApp, ou Facebook, ou Instagram, e elas não percebem que elas estão usando a internet, elas estão usando o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Eu, quando leio e vejo os indicadores de conectividade significativa, eu fico apavorada, porque, deixa eu mostrar aqui, que eu acho que é mais fácil, eu imagino que vocês estejam vendo aqui. Esses resultados aqui são os de conectividade significativa, e eu queria mostrar isso aqui, ó. Na classe A, vocês estão vendo onde está o meu cursor? Na classe A... Acho que você não compartilhou, Alexandre. Eu achei que eu tinha compartilhado. Espera aí, Cris. Então, vamos voltar para o Skype. Ultimamente, eu só uso o Zoom, então estou destreinada no Skype. É que esse negócio de cidadão da sociedade digital não é muito comigo. Também é o meu caso. Vamos lá. Agora, imagino que vocês estejam vendo. Eu estou nesse gráfico aqui específico. Esses dados são do Comitê Gestor da Internet, do Centro de Estudos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Se você olhar aqui, a conectividade significativa é um quanto e tem 4 níveis aqui, tá? Se vocês olharem a classe A, 1% das pessoas está no nível mais baixo de conectividade. O 100% aqui é o mínimo, tá?
Então, quem tem 100% está naquele nível que, beleza, está usando, extraindo valor para a sua vida. Então, 1% da classe A está no pior nível, 83% da classe A está no melhor nível. Agora, olha a classe D e E. 64% está no pior nível e só 1% está no menor nível. E aí, se a gente olhar idade, vocês podem ver aqui, os idosos estão no pior nível, as mulheres estão no pior nível, pretos e pardos estão num pior nível. Se a gente for olhando todos os marcadores de desigualdade do Brasil, eles vão acabar se reproduzindo no meio digital. Então, a sociedade digital que a gente construiu no Brasil, como não é difícil de entender, ela acabou sendo um espelho da nossa sociedade desigual. Mas voltando à pergunta do Mariano, Mariano, na verdade, essa discussão de ser bem público ou não está acontecendo, mas no campo do direito já tem muita gente, esse eu diria que é um campo econômico, né? Você considerar a internet como o ar, como a água, esse está acontecendo no campo da economia, mas ainda não avançou tanto. Por outro lado, no campo do direito, de entender o acesso à internet como um direito, já está bem avançado, né? E está acontecendo. E, de fato, assim, não dá para a gente ser cidadão na sociedade digital se você não tiver acesso aos meios digitais. A questão é que isso não garante que você vai ser um cidadão da sociedade digital. O problema é maior que isso, porque, como eu falei para vocês, a Leidiane, ela está conectada em banda larga, ela está num território que é servido por tecnologia, ela tem acesso no celular dela, mas ela não consegue extrair valor nesse acesso para a vida dela. Então, o acesso é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente. Só isso, infelizmente, se a gente virar uma Coreia do Sul em termos de acesso, né, em termos de educação e cidadania, a gente não será a Coreia do Sul, a gente continuará sendo uma sociedade desigual. Muito bom. Nós já estamos uma hora adiantada aí, um horário adiantado. Eu tenho duas perguntas que eu vou fazer as duas juntas para a Cristina. Como o programa MGPDI pode atuar para impulsionar a educação e a cidadania? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, quais são os fatores educacionais que poderiam auxiliar a inovação? Bom, a primeira pergunta com relação ao modelo, a primeira coisa é que quando você tem um modelo, você gera cultura, né? Então, eu acho que você sistematizar as questões, né, ajuda nas preocupações que você e como que uma organização deve ter. Então, por exemplo, no caso que a Alexandra comentou, né, eu trabalhei muitos anos no Estado, né, e trabalhei nos últimos períodos com o governo digital. Então, a gente sempre tem essa preocupação, como você se comunicar com a pessoa para que realmente ela obtenha o serviço. Então, dentro dessa questão do modelo do MGPDI, como você coloca como requisito, né, que quem está trabalhando com inovação se preocupe com restrições, com tecnológicas, de entendimento, da parte de intelectual, né, e até a questão assim de que muitas vezes a gente trabalha com um público que a gente que de acordo com o que você escreve não seria a melhor forma, né? Então eu sempre penso assim, por que o WhatsApp tem tanto sucesso no Brasil? Porque é falado, né? Você não precisa escrever muita coisa. Você manda o áudio lá e você tem, um dos, né?
Então, a gente vê que muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas que cada vez está se escrevendo menos, né? Você tem mais dificuldade ali. Então, quando você está trabalhando com um modelo, você tem que colocar, né, essas preocupações, e como está no modelo, está sistematizado, quem está trabalhando com ele vai ter que se preocupar em como atender melhor a Leidiane, né? Essa que é a questão. Então, acho que ele ajuda muito nisso. Uma outra coisa, assim, importante que nós tivemos dentro do MGPDI é que essa cultura que a gente coloca quando a gente representa, né, o que é importante, a gente fez isso com muito apoio das universidades. Então, a gente, na criação do próprio modelo, nós trabalhamos, né, com a universidade, que também trouxe a cultura de uma forma colaborativa. Então, nós trabalhamos com universidade, com profissionais liberais, com especialistas, e isso gerou uma cultura, né, do que é importante. E quando a gente dá curso, quando a gente dá essas que você falou, né, que vão 37 apresentações, fora aquelas 12 de cada processo que a gente tem, né, no TED Talk lá, a gente está gerando cultura. Então, isso faz com que você gere cultura sobre a inovação, sobre o que é necessário, e você tenha um envolvimento melhor. Então, isso acho que colabora demais, né, com essa questão de você entender como se dá o processo de inovação, e você entender na prática, né, porque o nosso modelo é muito prático. Tá? Obrigado, Cristina. Pelo adiantado da hora, eu vou partir para a conclusão, né? Já são 18h17, éramos para terminar às 18h. E a conclusão eu vou gastar uns 2 minutos, se gastar. Na conclusão, eu queria agradecer às duas debatedoras, a professora Maria Alexandra da Cunha, né? E agradecer a Cristina Filipac Machado, né? Vocês realmente trouxeram contribuições assim relevantes para uma melhor compreensão desse assunto. Eu queria agradecer ao pessoal de apoio da SoftSul, ao Vitor Soares, a Miriam Rocha, e queria agradecer principalmente aos participantes. A quem participou, tivemos um bom público e uma boa interação. Além de a parte qualitativa do público foi muito importante aí. Pude rever assim, uma série de pessoas que têm militado, têm trabalhado, né, com esses assuntos, com essas preocupações, têm tratado. Como eu disse, repetindo, o vídeo desse webinar está gravado, estará disponibilizado junto com os demais no YouTube da SoftSul e no sítio web do MGPDI, na seção Bibliotecas, na aba Webinars. Por último, eu queria fazer um convite para o próximo webinar. Como eu falei, são mensais. O próximo webinar será no dia 30 de julho, é uma terça-feira, né? Sempre 17 às 18. E esse próximo webinar ele vai tratar da transformação digital e gestão da inovação baseada no MGPDI. Transformação digital e gestão da inovação baseada no MGPDI. Teremos 2 debatedores. O Dr. Christian Stey é um especialista, um doutor na Espanha, e é um especialista, um conhecedor desse assunto, e faz medições sobre isso em países da América Latina, né? Vão gostar muito dele. E o outro debatedor é a pessoa que vos fala, né? Eu vou ser debatedor usando os nossos conhecimentos aí de MGPDI. E a moderação vai ser feita pelo Antonioni. Então, não percam, salvem a data, dia 30 de julho,
de 17 às 18. Daqui essa semana ou na semana que vem, a gente estará já divulgando, publicando e divulgando o card do evento, que permitirá, então, dará o link para inscrições gratuitas. Meu boa noite a todos, são 18h15. Muito obrigado, muito enriquecedora esse fim de tarde, essa sessão. Boa noite a todos. Até a próxima. Até mais. Boa noite. Prazer revê-lo.